Coração acelerado. Tudo muda quando a verdade começa a sair do controle. Alauzinho desperta no hospital, ainda fraco, confuso, mas com algo urgente martelando na cabeça. Sem perder tempo, ele pega o celular e liga para Jonete. Jonete, eu preciso te contar uma coisa, você não faz ideia do que está acontecendo. Do outro lado da linha, o silêncio pesa, e quando ele revela o segredo, a mãe de Agrado fica completamente em choque, olhos arregalados, sem conseguir reagir. Enquanto isso, em outro lugar, Zilá encontra Rony. Ela cruza os braços, segura, confiante. O nosso plano está funcionando, ninguém desconfia de nada. Rony sorri, frio. Quase perfeito, o único problema é que o Alauzinho ainda está vivo, ele é mais resistente do que eu pensei. Mas o que eles nem imaginam é que Irene está ali, escondida, ouvindo tudo, e gravando cada palavra, com o coração acelerado e as mãos tremendo. Logo depois, Zilá se aproxima do amante, com um olhar calculista. Já chega desse teatro, eu tenho um plano para acabar com o Alauzinho lá no hospital. Ela se aproxima ainda mais, quase sussurrando. E depois, você se livra da Sinara, e nós dois vamos controlar todo o grupo Alau Amaral, do jeito que sempre planejamos. O plano, finalmente começa a tomar forma. Mais tarde, Zilá visita o marido no hospital, o quarto fica em silêncio quando ela se aproxima. Ela se inclina, bem perto dele. Achou mesmo que eu não ia descobrir? Você foi se declarar para minha irmã, agora tá pagando o preço. Ela se afasta, e sai do quarto, fria, sem olhar para trás. Mas, assim que a porta se fecha, o médico entra, olha ao redor, e se aproxima de Alauzinho. Pode parar, ela já saiu, não precisa mais fingir. Os olhos de Alauzinho se abrem imediatamente, cheios de raiva contida. Sem hesitar, ele pega o celular e liga. Eu preciso da tua ajuda, agora, é urgente. De repente, ele percebe um movimento do lado de fora. Desliga rapidamente, fecha os olhos, e volta a fingir estar desacordado. Zilá retorna ao quarto, sem desconfiar de nada. O médico a encara. Esqueceu alguma coisa? Ela força uma expressão triste, quase teatral. Eu só voltei para pegar minha bolsa, ver meu marido assim, parte o coração. O médico concorda, e ela sai logo em seguida. Assim que fica sozinho novamente, Alauzinho encara o médico. Obrigado, doutor, agora eu vou poder me vingar da Zilá, e do amante dela. O olhar dele endurece. Eles vão pagar por tudo. Pouco depois, Zilá se encontra com Rony. Ela fala com convicção. Logo, eu vou assumir o controle de todo o grupo Alau Amaral. Rony levanta uma sobrancelha, provocando. Quer dizer, nós dois, né? Ela sorri, satisfeita. Claro, eu fiz tudo isso por nós dois, agora só falta você colocar em prática a outra parte do plano. Enquanto os dois continuam conversando, Irene se aproxima do escritório, vê a porta entreaberta, e se aproxima devagar. Ao olhar para dentro, seu corpo trava. Rony está perto demais de Zilá. E pergunta, em tom baixo. Você tá falando de se livrar da Sinara? Zilá confirma, sem hesitar. Ela sabe demais, e por isso, vai ter que ir junto com o Alauzinho, para debaixo da terra. Irene se assusta ao escutar aquilo, o coração dispara, e ela sussurra, quase sem voz. O que esses dois estão planejando? Sem perder tempo, tremendo, mas decidida, ela pega o celular e começa a filmar tudo. Dentro da sala, Rony mantém o tom frio. Eu cuido da Sinara, pode deixar comigo. Ele encara Zilá, firme. Mas você precisa agir logo com o Alauzinho, antes que ele acorde. Zilá sorri, segura de si. Fica tranquilo, já tá tudo planejado, uma enfermeira vai me ajudar. Rony se aproxima ainda mais, o olhar carregado de ambição. Eu esperei muito por esse momento. Zilá respira fundo, como se finalmente estivesse vivendo o que sempre quis. O pior, foi ter que te ver com a Sinara. Rony solta um leve riso. Calma, aquilo era só aparência, você sabe que ela nunca significou nada para mim. Ele inclina a cabeça. Mas no fim, até que foi bom, fez você correr com a sua parte do acordo. Do lado de fora, Irene sente um choque percorrer o corpo. Então, eles estão juntos há muito tempo. Ao perceber que os dois estão saindo, ela se afasta rapidamente, tentando não ser vista. Enquanto isso, Janete conversa com Zuzu, visivelmente tensa. Zuzu, eu preciso do número do Malvino, é urgente. Zuzu estranha,
observa cada detalhe da amiga. Mas para quê, Janete? O que tá acontecendo? Janete hesita, o pedido de segredo de Alauzinho pesa na consciência. Agora eu não posso explicar, mas eu preciso falar com ele, depois eu te conto tudo. Zuzu cruza os braços, desconfiada. Desde aquela ligação mais cedo, você tá estranha, quem te ligou, afinal? Janete desvia o olhar, respira fundo. Eu só preciso do número, confia em mim. Sem insistir mais. Zuzu acaba cedendo, e passa o contato. Janete não perde tempo, liga imediatamente. Do outro lado, Malvino atende, surpreso. Janete? Aconteceu alguma coisa. Minutos depois, os dois se encontram no centro de Bom Retorno. Janete vai direto ao ponto. Eu recebi uma ligação do Alauzinho. Malvino franze a testa, sem acreditar. Que conversa é essa? Ele tá no hospital, desacordado, isso é alguma brincadeira? Janete nega, firme. Não é brincadeira, ele me pediu para falar com você, precisa de uma coisa, e é urgente. Malvino ainda tenta entender. Eu vou falar com Azilá, descobrir o que tá acontecendo. Mas Janete o interrompe, com um peso na voz. Não, foi ela causou o acidente. Malvino recua, chocado. Isso é absurdo, Janete, você não pode estar falando sério. Nesse momento, Irene surge na cidade, vê os dois de longe, e corre até eles. Malvino. Janete. Os dois se viram, surpresos. Irene chega ofegante, mas determinada. Eu tava te procurando. Janete tenta interromper. Agora não, Irene, eu tô falando de coisa séria. Irene encara ela, firme. O que eu tenho para contar, é muito mais sério. Malvino, cada vez mais intrigado, pergunta. Então fala logo, o que tá acontecendo? Irene respira fundo, e revela tudo, contando em detalhes a conversa que escutou entre Zilá e Rony. Malvino arregala os olhos, a mente entra em conflito, e, tomado pela desconfiança, ele encara as duas. Você também, Irene? Vocês combinaram tudo, não foi? Irene fica sem reação por um instante, confusa. Eu não tô entendendo, eu só tô dizendo o que eu escutei. Antes que a tensão aumente ainda mais. Janete intervém, firme, direta. Eu te avisei, e agora você tá vendo a prova. Malvino ainda resiste, tentando negar o que está diante dele, mas Irene respira fundo e revela. Eu filmei tudo, a conversa inteira entre o Rony e a Zilá. Ela entrega o celular. Malvino assiste, cada segundo, cada palavra, e o choque toma conta. Então, tudo isso, é verdade? Irene confirma com a cabeça. Eu vim atrás de você porque sei da tua amizade com o Alauzinho, eu não confio em mais ninguém. Malvino fecha os olhos por um instante, processando tudo. Você fez certo, eu vou pro hospital agora, preciso ajudar ele. Mas Janete o interrompe rapidamente. Não, você não pode ir agora, tem outra coisa que você precisa fazer. Malvino franze a testa. Que coisa? Janete se aproxima, o olhar decidido, e começa a explicar todo o plano para desmascarar Zilá. Cada detalhe, cada passo, calculado. Em seguida, ela vira para Irene. E você, eu também preciso da tua ajuda. Irene não hesita. Eu faço o que for preciso. Janete então revela o restante do plano. Enquanto vocês cuidam disso, eu vou pro hospital, preciso ficar de olho naquela enfermeira. Os dois concordam, em silêncio, conscientes da gravidade da situação. E cada um segue seu caminho. Minutos depois, Malvino chega na empresa, vai direto até Vânia. Eu preciso das imagens do hangar, do avião que o Alauzinho pegou, você consegue isso para mim? Vânia acena positivamente. Vou entrar em contato com a empresa, me dá só um minuto. Enquanto isso, Janete chega ao hospital, se move com cuidado, entra no quarto de Alauzinho, e conta tudo o que Irene revelou. Alauzinho se preocupa imediatamente. Alguém te viu entrando aqui? Janete balança a cabeça. Não, eu tive cuidado, o médico me ajudou, me fez entrar pelos fundos. Alauzinho respira aliviado. Obrigado, porque agora, eu tenho um plano. Ele a encara, sério. E eu preciso que você faça exatamente o que eu vou te dizer. Janete escuta, atenta, e, conforme ele explica, seus olhos se arregalam, surpresa com o que ele pretende fazer. Enquanto isso, Irene encontra Sinara. Irmã, a gente precisa conversar, é sério. Sinara mantém a postura arrogante. Eu não tenho tempo para isso. Mas Irene rebate,
firme. Não precisa fingir, eu já sei que você tá ajudando o Alauzinho. Sinara se surpreende, os olhos se abrem. Irene continua. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Sinara fica em silêncio, ouvindo cada palavra. A revelação a atinge em cheio, ela fica chocada, e a raiva cresce. Eles são piores do que eu imaginava. Irene concorda, com um olhar duro. Eles vão ter o que merecem. Hoje à noite, o Alauzinho vai acabar com a festa deles. Irene fala com firmeza, sem esconder a tensão. Sinara se aproxima, determinada. Então fica tranquila, porque, no que depender de mim, os dois vão cair juntos. Irene concorda e reforça. É só você fazer a tua parte, e nada vai dar errado. Sinara faz que sim com a cabeça, e sai logo em seguida. Enquanto isso, Vânia chama Malvino às pressas. Acabei de receber as imagens do hangar, do dia em que o seu Alauzinho pegou o avião. Malvino corre até a tela e começa a assistir com atenção. Os segundos passam, até que algo chama sua atenção. Pausa aí, volta um pouco. Vânia obedece. Os dois observam novamente, atentos a cada detalhe. E, ao perceberem o que aparece nas imagens, ficam completamente chocados. No hospital, Janete está escondida atrás da porta, em silêncio, enquanto Alauzinho continua fingindo estar desacordado. De repente, uma enfermeira entra no quarto. Ela olha em volta, se aproxima da cama, e prepara uma seringa. Nesse instante, Janete sai do esconderijo e grita. Parada aí. A enfermeira leva um susto enorme. Alauzinho abre os olhos e encara a mulher sem piedade. Agora você tá encrencada. Logo em seguida, o médico entra no quarto e fecha a porta. Se aproxima da enfermeira e avisa. Se você não quiser piorar ainda mais a sua situação, é melhor contar exatamente o que veio fazer aqui. A enfermeira fica sem reação. Alauzinho insiste. Anda, fala a verdade. Foi a Zilá que mandou você aplicar essa seringa em mim, não foi? Sem saída, e tomada pelo medo, a enfermeira acaba confessando tudo. Alauzinho então olha para Janete. Pronto, agora chegou a hora. Janete hesita. Você tem certeza? Ele se vira para o médico. Então, doutor? Eu já posso sair daqui? O médico confirma com a cabeça. Alauzinho respira fundo. Então vamos acabar com isso de uma vez. Ele pede para Janete se esconder na casa dela até anoitecer, enquanto ele prepara o próximo passo. Algumas horas depois, Sinara reúne Zilá, Rony, Nayane e seu Alaú na mansão dos Amaral. Ao chegar diante de todos, ela anuncia. Eu tenho uma coisa muito importante para revelar. Zilá estranha. O que está acontecendo? Mas antes que Sinara continue, Alauzinho entra na sala, acompanhado de Janete. Todos ficam paralisados. Nayane arregala os olhos. Pai? O senhor já está melhor? Alauzinho confirma. Zilá, nervosa, tenta entender. Mas, como isso é possível? Ele se aproxima devagar. Eu pedi ao médico que dissesse que eu ainda estava desacordado, porque eu precisava de tempo. Seu Alaú se levanta, confuso. Tempo para quê? Alauzinho encara todos na sala. Porque eu tinha certeza de que quem tentou me matar, tentaria de novo. Nayane se assusta. O que o senhor está dizendo? Seu Alaú também exige explicações. Fala logo, Alauzinho. Rony e Zilá permanecem em silêncio, fingindo surpresa. Então Alauzinho revela. Depois do acidente, quando eu comecei a melhorar, eu ouvi Zilá confessando que foi ela quem armou tudo. Zilá explode imediatamente. Isso é mentira. Você deve estar delirando. Mas Janete grita, interrompendo. Cala a boca, Zilá. Não adianta mentir mais. Seu Alaú fica cada vez mais perdido. Eu não tô entendendo nada. Janete então se aproxima, pega o celular, e mostra a gravação da conversa entre Zilá e Rony. O silêncio toma conta da sala. Os dois ficam sem reação. Sinara encara os dois com desprezo. Vocês são dois miseráveis, e agora vão pagar por tudo. Nayane olha para a mãe, horrorizada. A senhora é um monstro. Seu Alaú pergunta, revoltado. Mas por quê? Tudo isso por dinheiro? Alauzinho responde. No começo, eu não sabia que o cúmplice da Zilá era o Rony. Ele continua. Mas a Irene ouviu tudo, e gravou a conversa dos dois. Ao ouvirem aquilo, Zilá e Rony empalidecem. O medo toma conta dos dois. Porque naquele instante,
eles percebem que o plano perfeito acabou de desmoronar. Alauzinho encara os dois, com um olhar firme, sem hesitar. Vocês vão passar o resto da vida na cadeia. Rony ri de nervoso, tentando se segurar. Isso? Isso é só um vídeo, não prova nada. Alauzinho dá um passo à frente, frio. Você tem razão, só esse vídeo não prova tudo. Ele faz uma pausa, encarando diretamente Rony. Mas eu pedi pro Malvino conseguir as imagens do hangar, de onde saiu o avião que eu usei. O silêncio pesa na sala. E adivinha quem aparece lá, sabotando o avião? Rony empalidece na hora. Seu Alaú, cada vez mais tenso, exige. Fala logo, Alauzinho, quem foi? Alauzinho não desvia o olhar. Foi o próprio Rony, e eu não tenho dúvida, ele fez isso a mando da Zilá. Zilá tenta reagir, desesperada. Isso é mentira. Ele tá inventando tudo. Mas antes que ela continue, Rony explode. Chega. Ele perde o controle, encurralado. Foi tudo ideia da Zilá. Todos se chocam. Rony aponta para ela, tomado pelo desespero. Ela veio atrás de mim, disse que tava com ciúmes, que não queria mais você, Alauzinho. A voz falha, mas ele continua. E prometeu que ia ficar comigo se eu fizesse isso. Ele respira pesado. No fim, eu também fui usado. Zilá fica sem reação, completamente exposta. Alauzinho observa tudo, sem emoção. Eu ainda trouxe um presente para vocês dois. Ele faz um sinal. A porta se abre, e policiais entram na mansão. Rony e Zilá são algemados, sem saída, derrotados diante de todos. Agora me conta, você gostou de ver a queda da Zilá e do Rony? Dá uma nota de 0 a 10 para esse desfecho. Comenta também de qual cidade você está assistindo. Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo de Coração Acelerado.